Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Histórias Clínicas. Hoje em destaque no nosso programa vai estar o tema da depressão e o suicídio. Para isso convidei alguns colegas meus e vamos conhecer no terreno uma instituição de apoio nestes casos. Tenho comigo, como habitualmente, a doutora Síria Pereira, médica especialista em psiquiatria. Bem-vinda, Síria. Olá, André. Isto aqui, depressão, falamos de depressão, como é que poderíamos definir aqui esta patologia? Pronto, que acho que é importante primeiro perceber uma coisa que hoje acontece com alguma frequência, as pessoas chegarem a nós e estão só tristes. E isto é logo a primeira coisa que é necessário perceber. Se alguém chegar triste porque acabou com o namorado, isto é normal. E é que muitas vezes ouvir isto às pessoas. As pessoas hoje em dia utilizam a palavra depressão com alguma banalidade. Sim. Isso pode ser, em parte, até perigoso e podem, por isso, procurar ser medicados sem necessidade. Exatamente. E isto é muito importante, primeiro, fazer este diagnóstico. Para ter diagnóstico de depressão, há que haver um cluster de sintomas definidos durante uma duração de tempo que também está definida. E só aí é que, de repente, temos um quadro de depressão. Isto é diferente de tristeza. Claro. Porque mesmo para a depressão pode haver um fator desencadeante, como existe para a tristeza, mas o que acontece é que não só a gravidade dos sintomas não é a mesma do que uma tristeza, como a duração não é igual e o impacto que tem no dia-a-dia, no rendimento da pessoa, também não é o mesmo, não é? A pessoa que está deprimida consegue continuar a fazer a sua vida, está triste, desculpem, Sim, continuar a conseguir fazer a sua vida independente da tristeza e do motivo que desencadeou esta situação, não é? E a abordagem de ambos, como disseste, é diferente. Completamente diferente. É esta questão, de facto, que a tristeza muitas vezes está associada a estes acontecimentos que precipitam esta situação e que tem uma duração curta e que vai passando ao longo do tempo. Já a depressão tem este impacto na vida da pessoa e que as pessoas à volta também notam de que a pessoa não está bem e que começa a não conseguir progredir com a sua vida, muito motivado pela depressão, que é de facto uma doença e que é uma doença tratável. Claro. E o que temos normalmente à cabeça é sempre o humor deprimido. Contudo, é importante dizer que nem todos os doentes com depressão têm humor deprimido. O humor deprimido, falamos do estado de ânimo da pessoa ao longo do tempo. Não é? Pode ser muitas vezes só um humor disfórico, que significa uma irritabilidade maior. Portanto, não é obrigatório. Outros sintomas que são também importantes são alterações da concentração e da memória, que muitas vezes são as primeiras queixas que as pessoas nos trazem, ainda nem perceberam muito bem o que é que se passa e isto é a primeira coisa que notam. Vêm com medo de estar a demenciar, ter o Alzheimer, não é? Muitas vezes aparecem com estas coisas, será que eu estou a ter um Alzheimer? Somente numa idade mais avançada, é importante fazer esta diferenciação. Nós até chamamos a depressão a pseudodemência por causa destas queixas. Outras queixas muito comuns e que normalmente são o primeiro alerta é alterações do sono. As alterações do sono mais comuns da depressão é a insónia final, a pessoa acorda muito cedo, ou a insónia intermédia, vários despertares à meia da noite. Uma insónia inicial, que é uma dificuldade em dormir, está mais associada a sintomas ansiosos também. E de manhã disto advém um cansaço diurno, é uma dificuldade em iniciar o dia, às vezes até ficam mais presos à cama, o que nós chamamos a clinofilia, não é? A ausência de vontade de sair da cama, de continuar o seu dia, e há um cansaço mantido ao longo do dia, não é? E são outros sintomas também comuns da depressão, não é? Cansaço, apatia, anedonia, que é a dificuldade de sentir prazer com atividades que no passado sentiam, uma lentificação psicomotora, ou seja, mentalmente e fisicamente as pessoas sentem-se mais lentificadas. Isso é observável pelos outros também. Os fáceis da pessoa, não é? Mais triste. Isso é uma das primeiras coisas que vemos quando entram no consultório. Claro, é o primeiro sinal de depressão quase, é quando a pessoa entra, lentificada, sem grande vontade de falar connosco. O triste. Às vezes nem é triste, às vezes nem há grande expressão da pessoa, não é? A pessoa tem uma expressão sempre uniforme, parece que monótona, que não se modifica, não há variações, isso também é um sinal muito característico que nós observamos. Outros sintomas que já mostram alguma gravidade são quando há sintomatologia marcada de culpa, desvalorização, que muitas vezes até pode ter uma linha psicótica, em que a pessoa tem crenças fora da realidade, de ruína, acha que é responsável por coisas que não é, por falências financeiras, pelos filhos estarem doentes, delírios linistas, que pensa que está morto, que partes do corpo estão mortas. Sim. Isto do delírio é esta crença inabalável, mas que, apesar de tudo, é falsa, não é? Portanto, não há nada no contexto do doente que justifique que estas pessoas pensem isto, não é? Isto, o delírio
que nós falamos. Outro sintoma também importante e que também vamos falar um pouquinho mais a seguir é a ideação suicida, não é? Que este assim temos que é um risco, o maior risco ligado à depressão, não é? É um sinal de grande gravidade, não é? Exatamente. Temos de estar sempre alerta e aí a intervenção tem de ser muitas vezes imediata e temos de tomar decisões no momento em que estamos a avaliar estas pessoas, porque estas ideações suicidas, depois também falaremos isto mais tarde, mas existe gravidade, níveis de gravidade, não é? Se há uma estruturação de um plano, se não existe, se a pessoa tem simplesmente o que nós chamamos as ideias de morte, porque é diferente termos ideias e ocorrermos pela cabeça os pensamentos associados à morte e daí a passarmos para algo mais marcado e com mais força de querermos de facto nos matar, não é? Claro. Haver um plano, haver uma desvalorização, sentimentos de autoestima baixa, não haver suporte social, há uma série de características relacionadas com isto. O sintoma que também é importante é alterações da libido e da fome. Normalmente, o mais comum é haver uma anorexia e perda de peso e uma diminuição da libido. Contudo, há o que nós chamamos de sintomas atípicos, que são uma hiperfagia, ou seja, as pessoas têm um aumento do apetite e de comer um apetite voraz. Sim. E também, outro sintoma atípico é a hipersonolência, e isto é importante porquê? Porque nos faz aqui pôr um bocadinho alerta que esta depressão pode ser uma depressão mais ligada ao espectro bipolar do que uma depressão só normal, digamos assim. A depressão unipolar, que nós chamamos unipolar, exatamente. Não é? Outros sintomas que me lembrei também é que, de facto, há pessoas que têm tendência a somatizar como forma de depressão. Às vezes, até culturalmente, no continente africano, isto é clássico, são mais somatizadores e é mais a forma de expressar a depressão é através do corpo, mais do que esta facilidade em expressar que estão tristes, que se sentem tristes, não é? Porque às vezes isto também, culturalmente, existem de facto aqui algumas variações, não é? Claro. E existe também muita vergonha, não é? E muito estigma associado. E muitas vezes isto também faz com que haja um bocadinho o protelar da procura de tratamento. Estas pessoas, por têm queixas somáticas, vão primeiro ao médico de família e andam ali um bocadinho sem perceber muito bem o que é que se passa, até de facto procurarem um especialista que os trate. E é neste sentido que acho que foi muito importante falarmos da diferença entre tristeza e depressão, porque a depressão de facto precisa de um tratamento, não é? A não ser que seja ligeiro e que o tratamento pode ser só uma coisa mais na linha da psicoterapia, ou que haja também alterações da personalidade. Mas normalmente tem de ser um tratamento farmacológico exatamente pela gravidade dos sintomas e um bocadinho também pela fisiopatologia, pela neurobiologia associada a esta doença, não é? Claro. O que se sabe, que há várias teorias, na verdade, mas a teoria mais antiga era as alterações da emissão das monoaminas. As monoaminas são a noradrenalina, a serotonina, a dopamina, que se acreditava que estavam diminuídas. O que se percebeu agora mais é que o que acontece é que há, sim, uma disfunção em termos dos receptores, que depois faz com que esta diminuição haja uma suprarregulação dos receptores. O que é que isto significa? Que os receptores que estão depois da sinapse, que estamos a falar em termos mais neurobiológicos, o seu número é aumentado e por isso o número disponível de neuroaminas de monoaminas não é suficiente. E elas são responsáveis pelo nosso estado de humor e por regular uma série de outros fenómenos como sono, como apetite. Isto é uma das teorias, que é esta desregulação em termos dos receptores dos nossos neurotransmissores. Sim. Pronto, e é neste sentido que os antidepressivos vêm aqui fazer, vêm repor um bocadinho, através de uma série conforme o antidepressivo. Sim, que são variáveis e também o tipo de atuação deles é diferente. Exatamente. Por exemplo, se temos um doente em que a sintomatologia mais evidente é mais o humor depressivo, a culpa, a ansiedade, faz mais sentido fazer sabemos que aqui provavelmente o neurotransmissor que está a diminuir é a serotonina, portanto faz mais sentido fazer um tratamento com antidepressivo serotoninérgico. Se, por exemplo, o que temos mais é a apatia, a dinamismo, se calhar faz mais sentido ter aqui um antidepressivo mais dopaminérgico, que é mais ativador. Mais essa parte exatamente. Portanto, isto tem de facto alguma lógica e as coisas acontecem não escolhemos ao calhas os antidepressivos que estamos a sugerir, não é assim, não é chapa 7 e também é personalizado pela pessoa que temos à nossa frente, não é, na consulta. Outras teorias que que eu acho interessantes, que se vê agora é muito relacionado com o stress. Uma coisa que é fundamental perceber é que normalmente há uma vulnerabilidade genética, as pessoas já têm alterações de base que, quando associadas a trauma durante a infância, faz com que aqui a probabilidade de vir a ter uma depressão que faça um stressor na vida adulta seja maior. Ou seja, uma pessoa com predisposição genética, mas que não tenha nenhum trauma, tem uma probabilidade inferior à que tem o trauma também, e vice-versa. Uma que não tenha predisposição genética, que tenha tido um trauma na infância, a predisposição também é menor. Portanto, é sempre
uma coisa multifactorial e que tudo combinado agrava a probabilidade de virmos a ter uma depressão na vida adulta. Falando aqui um bocadinho no stress, outra das teorias relacionadas com a depressão tem a ver com um sistema que é o hipotálamo hipófise suprarrenal, em que está relacionado com o aumento de cortisol e está relacionado, que é agravado pelo stress. Outro também, que é uma das teorias mais modernas, tem a ver com um neurotransmissor, que é o BDNF, que também está aqui associado um bocadinho com a neuroplasticidade, e é neste sentido que, novamente, a terapêutica é muito importante, porque os antidepressivos vão repor as monoaminas, que são fundamentais para repor o BDNF-alfa, relativamente até uma parte já molecular. Portanto, o que se sabe hoje em dia, ao contrário das pessoas que as pessoas pensam, já há estudos a níveis até moleculares sobre as justificações e as teorias. Muita investigação tem sido feita e, de facto, acho que temos tido grandes avanços e, de facto, cada vez mais surgem novas moléculas, que não só os antidepressivos, no tratamento da depressão. Sim. Não é? Há bons resultados, por exemplo, a termos de terapêuticas relacionadas também com antihipertensores, que, por estarem relacionados com anti-inflamação, e já se sabe que a depressão também tem uma componente neuroinflamatória, portanto, há estudos nessa área que mostram como... tratá-los só com antihipertensores? Não, são terapêuticas sempre adjuvantes. Isto é muito importante perceber, os estudos que há são sempre em terapêuticas adjuvantes, mas já se mostra mesmo uma melhoria, isto porque os antihipertensores vão aqui incidir na angiotensina e esta vai ser importante para controlar a inflamação, que sabe que está associada cerebralmente à depressão. Outra linha que está-se a seguir agora, que começa a ver, é que relativamente a uma organela que nós temos nas nossas células, que é a mitocôndria, e que ela é responsável rapidamente pela respiração celular e pela produção de energia, que é fundamental, como podemos perceber, não é? Porque precisamos de energia. E a teoria é que a depressão está associada a uma diminuição da energia e, portanto, tratamentos relacionados com fatores mitocondriais, e fatores mitocondriais pode ser, por exemplo, a vitamina C ou a N-acetilcisteína, que é normalmente dada para a DPOC. São tratamentos que vimos como terapêutica adjuvante, têm ótimos resultados na qualidade de vida, no bem-estar, em sintomatologia depressiva. Portanto, é muito curioso a linha que estamos a seguir, em que outras moléculas que eram usadas noutras situações, agora vemos que podem ser úteis na depressão. Sim, e podem até ser quase como promoção de uma saúde mental. Exatamente, promoção de saúde mental. Mas sempre com esta questão de não são terapêuticas principais, não é o tratamento em si, é o adjuvante que pode, de facto, ajudar a melhorar, mas não podemos deixar de utilizar agora os antidepressivos para o tratamento da depressão e passarmos só a utilizar estas Não, isto é terapêutica adjuvante. Mas acho que são investigações muito interessantes e que acho que podem potenciar um tratamento melhor e mais personalizado para cada doente. E que isto vem um bocadinho par e passo quanto mais se percebe da etiologia das doenças mentais, mais se consegue fazer, não é? E mais consegue personalizar o tratamento para cada doente. Muito bem, Síria. Bom, sugiro-te então que passemos para uma reportagem com a nossa equipa no terreno, que vai falar com a linha SOS Voz Amiga. SOS Voz Amiga, boa tarde. Sim. Estamos nas instalações daquela que foi a primeira linha telefónica fundada em Portugal para apoiar pessoas em sofrimento agudo. Esse sofrimento causado por questões como a solidão, a ansiedade ou a depressão. A linha SOS Voz Amiga continua em funcionamento e há até um número crescente de pessoas a recorrer aos seus serviços. Vamos falar sobre isso e tentar perceber um pouco mais sobre esta linha e como é que ela funciona e como é que pode ajudar estas pessoas com a colaboradora Maria Azanha, que está aqui neste momento a trabalhar. Peço desculpa, muito bom dia. Bom dia. Maria, começar por lhe perguntar então, o que é esta linha, a linha SOS Voz Amiga, como é que funciona? É uma linha de prevenção de suicídio, específica para a prevenção de suicídio, que existe, como disse, há 40 anos, faz este ano 40 anos, e é uma ajuda que é prestada exclusivamente ao telefone de apoio emocional. É evidente que, sendo uma linha para prevenir o suicídio, há várias etapas que passam até chegar à ideação de suicídio. Solidão, depressão, angústia e uma série de problemas que os utentes desta linha ou as pessoas que apelam para esta linha manifestam. Portanto, é este tipo de pessoas que utiliza e que liga para esta linha, não é? Sim. São pessoas neste tipo de situação. Sim, como pano de fundo há sempre a solidão, porque a solidão no fundo é a ruptura de laços
quer sejam os laços. Às vezes as pessoas até estão acompanhadas e sentem-se num estado emocional de solidão e estão em sofrimento. Outras, por via da depressão, rompem também os laços e estão nesse panorama e apelam, porque aqui falam com um voluntário ou uma voluntária que está disponível para os ouvir, para não os julgar, para não impor nenhuma ideologia, em que a pessoa, num anonimato e confidencialidade, consegue estabelecer uma relação emocional. Fala-nos um pouco mais sobre o tipo de queixas e o tipo de questões que costumam receber aqui nesta linha. Quais são as queixas mais frequentes e que apoio presta? Eu não diria queixas, mas algumas pessoas estão até a ser apoiadas clinicamente por psiquiatras e psicólogos, mesmo assim ligam para esta linha. E aí sim é uma queixa. Dizem que não têm espaço para falar dos seus próprios problemas, porque os serviços estão cheios, porque há mais atendimentos, e aqui não. O espaço da pessoa que está em sofrimento, o espaço-tempo e o espaço emocional disponível é amplo. Estamos a falar numa média anual de milhares de chamadas, não é? Quantas chamadas recebem por ano e em cada uma delas qual é o tempo médio de duração? Mas no site, a página do SOS Voz Amiga, fala em 3.000 e tal apelos durante 2.700 em 2016, sim, mais ou menos. Por aí. E tem vindo a crescer esse número, até porque conseguimos o número verde, que é um número que funciona gratuitamente das 21 às 22, para além dos outros números que o SOS dispõe, que aliás estão também contemplados na página do SOS Voz Amiga, bem como no Facebook do SOS Voz Amiga. Falando também do tempo médio, mais ou menos, da duração de uma chamada, varia muito? Como é que é? Olha, pode ser, não há nenhuma estatística, mas uma pessoa que esteja, por exemplo, com um sofrimento muito, muito agudo, a chamada pode vir a durar 60 minutos, mais que 60 minutos, ou há chamadas que duram 10 minutos. Portanto, isso depende da gravidade do sofrimento que a pessoa está, da necessidade que a pessoa tem de falar, é variável. Não gostaria de lhe dar uma média, porque isso ultraja um bocado a disponibilidade do voluntário que está com o apelante. Temos agora connosco o Dr. Filipe Vicente, médico especialista em psiquiatria. Olá, Filipe. Olá. Obrigado. Bem-vindo às Histórias Clínicas. Obrigado, André, pelo convite e parabéns pela iniciativa. Não é fácil falar em saúde mental. Eu acho que nós sentimos muito isso. Falta falar sobre saúde mental. Há uma grande iliteracia em saúde mental, em saúde em geral, em particular em saúde mental, o que dificulta às vezes falar com os doentes e ouvir os doentes. Portanto, parabéns. Exatamente. Falava-se aqui também, obrigado, e falava-se aqui na questão da reportagem de facto de dizerem que não há predisposição do médico para ouvir a pessoa, para ouvir o doente. Eu particularmente não sinto isso, mas claro que isso acho que varia um bocadinho. A psiquiatria é uma especialidade em que está muito dependente do observador, não é? É subjetivo um bocadinho nesse sentido. A entrevista clínica depende de cada um de nós. Nós os três de certeza que temos abordagens diferentes ao doente. Sim. Portanto, é normal que se calhar infelizmente alguns doentes sentem pouco ouvidos porque há esta subjetividade na abordagem de cada um, que não é de todo uma coisa transversal. Depende muito do psiquiatra que recebe. Sim, diria que depende muito de cada interação entre psiquiatra e doente, que é única, não é? Da relação médico-doente, e tem diferentes fases, não é? Se calhar numa primeira consulta é necessário ouvir mais, numa segunda consulta de seguimento a necessidade poderá ser diferente. Exatamente. De qualquer forma, também há aqui a questão de será que o médico psiquiatra deve fazer psicoterapia, não deve fazer psicoterapia. Há aqui... Claro que eu acho que há uma vantagem um médico psiquiatra fazer psicoterapia, mas acho que é importante também esclarecer isso, não é? Durante a nossa formação, a psicoterapia é uma valência extra, que se alguém quiser ter uma formação nessa área, o pode fazer, mas não é de todo uma obrigatoriedade e não é... a nossa abordagem primordial, não é? A nossa abordagem é médica, não é? Exato. A psicoterapia será uma valência extra, que os psiquiatras sim podem ter formação nisso e fazer psicoterapia. Nós normalmente fazemos um apoio psicoterapêutico, mas não havendo conhecimento
conhecimento nessa área, não há problema nenhum, encaminha-se para um colega psicólogo que fará o seu trabalho, não é? Mas não é de toda a nossa, acho que isso é importante perceber, não é de toda a nossa formação, não é nessa linha. Nós somos médicos e abordamos as patologias de uma maneira mais orgânica, digamos assim. E não torna o psiquiatra menos profissional por causa de simplesmente não fazer psicoterapia. não tem que ser parte das suas competências. Tem que sim um apoio psicoterapêutico, mas não uma psicoterapia formal. Sim, sim. Não é? Ou Não seja, concordas, Filipe? Sim. Ter alguns conhecimentos em psicoterapia, mesmo sem Sim. ser psicoterapeuta, pode ser dar armas importantes para lidar com o sofrimento do doente, para te adequares a cada uma das fases de tratamento. Portanto, mesmo não faças uma psicoterapia formal, dá-te uma base para abordares o doente e o sofrimento dele. Isso, e sem dúvida que é uma patologia que de facto necessita de uma abordagem psicoterapêutica Sim, temos que ter ferramentas forte. para estar a dizer. Formalmente não damos esse apoio, mas temos que fazer um apoio psicoterapêutico, como o Filipe está aqui a dizer, para nos adequarmos até muito às personalidades que são todas diferentes e que nos vêm, porque o nosso tratamento é muito, Sim, tem que ser humano também. A depressão varia de pessoa para pessoa, muito moldada pela sua personalidade também, não é? E de facto é uma das patologias mais prevalentes. A OMS estima que 10% da população mundial sofra de depressão, que isto seja uma das maiores causas de baixa e de incapacidade laboral, e estima-se mesmo que isto em 2030 vai evoluir ainda muito mais do que isso. Estima-se que será a primeira causa de incapacidade, em 2020 a segunda e em 2030 a primeira causa de incapacidade. Temos aqui, é uma capacidade que vai ter custos não só diretos, não é? Porque para a saúde, mas também indiretos, porque são faixas etárias que deviam estar a trabalhar, deviam estar funcionais e não estão, não é? Sim, aqui é preciso ter algum cuidado a ler os dados. Antes de mais, se calhar para as pessoas perceberem lá em casa, o conhecimento das doenças mentais é mais recente do que o conhecimento de outras doenças. Portanto, ainda há muito por conhecer. A realidade no terreno às vezes ainda não está bem conhecida, só para as pessoas perceberem a nosologia, não é? O estudo da diferença das doenças em psiquiatria é baseada em alguns conhecimentos do início do século XX. Só a meio do século XX, na década de 50, é que as classificações internacionais de doença passaram a incluir as doenças mentais, não é? Portanto, é muito recente, não é? Por exemplo, em Portugal, os dados que tínhamos eram só dados clínicos dos hospitais, dos centros de saúde, ou dados que surgiam da diferença de outros países, não é? Nomeadamente a OMS, que nos dava esses dados, mas o primeiro estudo do terreno, não é? Com algumas limitações, mas o primeiro estudo que foi ler o que há no terreno, o que há na realidade, não só os dados clínicos, só foi feito em 2013. O primeiro estudo epidemiológico nacional, com alguns dados surpreendentes, superiores àqueles que tínhamos, não é? Por exemplo, a prevalência da depressão e de outras doenças mentais, não é só a depressão, doenças mentais comuns, nomeadamente as perturbações da ansiedade, ao longo de um ano está por volta dos 22%, 23%. Ao longo da vida, 42%, 43%. Que é muito significativo isso. Que é muito diferente, e muito diferente da Europa. Por exemplo, a vizinha Espanha tem 9% ao ano e 8% ao longo da vida, não é? É curioso interessante perceber ver estas isso. diferenças Curioso. mesmo países e depois, com não culturas só, próximas. sim, não só há esta questão, como há uma tendência em todos os países ricos, e nós aqui neste caso comparamos com os ricos, não com os pobres, que é ingrato, há uma tendência nos países ricos que é um aumento da prevalência da depressão. E mesmo da depressão, não é uma depressão mal diagnosticada, Sim, como sim, a tristeza sim. que há pouco Não é uma estava a tristeza. dizer. Existe isso, é dramático e tem-se percebido tem-se tentado perceber as causas. Se há causas, se calhar, relacionadas com a vida moderna, não é? Que será um stressor, esta tendência para a competição que há, para o sucesso académico, profissional, económico, às vezes com a vida sedentária, com a alimentação errada, perdemos o hábito de comer produtos frescos e locais, não é? Exato. Hoje em dia já se trata a depressão também com suplementos alimentares, que não seriam necessários se tivéssemos uma alimentação cuidada, que é Bem curioso. visto, Será um ponto muito fator, importante. mas há outro fator que tem sido o principal, que é o aumento da esperança média de vida, não é? Claro. Que é curioso, não é? O avanço da medicina leva-nos a viver mais, mas depois no idoso, nas pessoas mais velhas, há muito mais depressão. É a faixa etária onde há mais depressão do que no jovem. E é curioso também que é nesta faixa etária, isto é importante dizer, onde há mais dificuldade em diagnosticar a depressão. Há quase um estigma, porque é como se a sociedade aceitasse que nesta fase da vida, que é uma fase de perdas, não é? A tristeza fosse Exato. normal É e a suposto tristeza a não é pessoa depressão. aceitar Isso é preciso ter muito cuidado e tem havido muitos alertas junto dos médicos de família, junto dos psiquiatras, para não discriminar aquela faixa etária, porque tem tratamento, não é? E o tratamento pode evitar até males maiores e outras doenças mais complicadas. Claro. Portanto, Até porque a taxa de suicídio também é maior nessa faixa etária. não é? Sim. Esta mudança do ciclo de vida, de facto, no É. idoso é muitas vezes muito difícil de fazer. Os períodos da reforma, Há perdas, não é? as Há perdas à estatutos. volta. não é? Os idosos, por outro lado, Quando também falamos de vivem mais perdas, sozinhos. Exatamente. Portanto, quando iniciam um comportamento suicidário, a probabilidade
de ser interrompido por uma intervenção que o salve é mais difícil. Por outro lado, também há uma menor reserva, não é? Do seu corpo, portanto, perante uma agressão, como o corpo é mais frágil, o resultado de um desfecho dramático é muito maior. A probabilidade disso acontecer. Sim. O que é mais preocupante também. Também sabemos, por isto, que por cada 30 tentativas de suicídio existe um suicídio consumado nos jovens, no idoso é por cada 3 existe um suicídio consumado. Portanto, de facto, é muito preocupante. Do corpo deles também. É muito preocupante. Também. E vivem mais sozinhos. Exatamente, também. mais sozinhos. Também têm mais comorbidades, têm que se adaptar às doenças e à fragilidade, à incapacidade. Também tem a ver com... Antigamente as pessoas reformavam-se e pouco tempo depois morriam. Agora têm 30 anos de vida em que já não há objetivos novos. Já se casaram, já tiveram filhos, já tiveram netos, já trabalharam e de repente não há objetivos. Muitas vezes são 30 anos que não foram planeados. Exatamente, a pessoa reforma-se e não planeou. Pensou que a reforma ia ser umas férias muito grandes e depois aí nós sabemos que começam a ter muito mais doenças, muito mais descuidos com a sua saúde. Perdeu o cônjuge muitas vezes. Que é um fator de risco para mais doença, para mais depressão também, não é? Portanto, não haver esta preparação para o que vinha aí, não é? A pessoa parece que sabe que aquilo existe, mas não há uma verdadeira Fantasiou, preparação. Achou que ia ser umas grandes férias, mas isso é nos primeiros 15 dias, está no primeiro mês, mas depois deparam-se com a solidão, porque isto é um outro problema, é que muitas vezes estamos tão centrados no trabalho, na nossa sociedade, que a nossa identidade, aquilo que nós somos, é a nossa identidade profissional e temos pouco para além disso. Isso é um fator de risco para a depressão, exatamente, por exemplo, na terceira idade. E eu acho que também houve toda uma mudança de paradigma e de objetivos, mesmo na faixa etária mais jovem, não é? Fomos educados por avós e pais que viam a vida de uma maneira e, de repente, os nossos objetivos de vida são completamente diferentes. É difícil ajustar o que os doentes acham, ou que mesmo que nós achamos que devemos ser, pela nossa educação, e o que o mundo nos pede para ser. Isto às vezes também é difícil, esta capacidade de estarmos à altura destes desafios também pode ser um fator de risco. Sim, claramente. A nossa sociedade tem que se adaptar a não só a esta diferença de exigências sociais e também ao aumento da esperança média de vida. De repente há toda uma adaptação que tem que haver para que haja também a melhoria. Física e psicológica. E da sociedade também. Exatamente. E que atualmente vivemos todo o nosso dia-a-dia, de facto, de uma forma muito, muito diferente, não é? Mesmo a nível profissional, é-nos exigido muito mais coisas, muito associado também a estas questões do multitasking e de haver uma grande sobrecarga e acharem que as pessoas todas estão capazes de fazer inúmeras tarefas, todas ao mesmo tempo, com uma grande pressão. A competitividade parece muito, muito maior pelos postos de emprego, não sei se associada às vezes a haver de facto alguma dificuldade no acesso aos mesmos, mas de facto há muitos indutores de stress para as pessoas e as pessoas de facto têm esta coisa de não estarem de facto preparadas para enfrentarem estes problemas. Outro fator que também é normal, era antigamente protetor e que agora as pessoas são menos religiosas, não é? Sim. Isso também é um facto que também não ajuda aqui, que pode ser uma das causas do aumento da depressão. A religiosidade era protetora e hoje em dia as pessoas cada vez são menos ligadas, podem ter alguma espiritualidade, mas vê-se que isso também foi uma coisa que houve um bocadinho de descrédito na Igreja Católica e isso também prejudica neste sentido, eu acho. Eu aí acho que As pessoas também casam mais tarde, estarem solteiras e não terem uma vida social organizada também pode ser um fator de risco. Eu aí acho que há um fator protetor que é comum a esses fatores que disseste. O religioso tem algumas características próprias, mas que é o sentimento de pertença. Se eu me sentir integrado num grupo, seja ele um grupo comunitário, um grupo religioso, um grupo da família, eu estou protegido. Não passo pelas dificuldades sozinhas, da vida sozinho, não é? Portanto, tenho este apoio, que é um apoio informal, não é um apoio de um especialista, não é um apoio formal, mas que é muito importante. É muito importante. E é muito protetor, não é? Mais uma vez, voltamos ao idoso que está mais sozinho. Os seus pares, os seus amigos, alguns já morreram, ou começam a morrer, e isso claramente é um fator de risco. Cria uma destruturação da rede de suporte. Estão mais separados do resto da sociedade e da comunidade. E o isolamento só em si é um sintoma de depressão, portanto... Sim. É causa e sintoma, não é? Exatamente, propicia-se aqui o ciclo vicioso entre ambos. Em Portugal, curiosamente, é o Alentejo que tem as maiores taxas de depressão e de suicídio exatamente por isso, não é? Pelo isolamento, a ruralidade, novamente, não ser uma das regiões com menos, que as pessoas estão menos ligadas à Igreja, e até nisso se vê, não é? Que depois tem-se vindo a desbater essa diferença norte-sul, não é? Curiosamente, tem-se vindo a desbater, e depois aí também há fatores culturais, eventualmente, associados, não é? Portanto, há toda uma história, muitas vezes, de suicídios, não é? Na família, e como forma de resolver os problemas, não é? E depois é difícil quebrar esse ciclo que vem de família em família. Há um componente genético, provavelmente, e haverá também um componente cultural importante. Não é? De repente há uma permissão para fazê-lo quando isso já aconteceu. Já não é proibido, já não é uma coisa que não existe, nunca vimos. Não é? Exatamente. Bom, entretanto, vamos agora para intervalo e voltamos dentro em breve.